uma esperança convicta daquilo que a gente tem vindo a fazer. É verdade que as nossas exibições, tirando a primeira parte do jogo do Farense, foram exibições em crescendo. Cada jogo que foi passando nós melhoramos um pouco a nossa exibição. A segunda parte do Braga muito boa, o jogo de Famalicão muito consistente. A primeira parte do Farense não foi de acordo com aquilo que a gente esperava. A segunda parte já reagimos e fomos de encontro àquilo que a gente quer. O jogo do Benfica já foi um jogo mais consistente durante todo o jogo, mais intenso também, contra um adversário bom e onde a gente já conseguiu mostrar um jogo mais completo do ponto de vista ofensivo e defensivo. E agora sentimos que esta evolução tem que ser uma evolução que também nos possa trazer aquilo que são os resultados desportivos, porque obviamente que andamos atrás deles no sentido de criarmos consistência àquilo que é fazer o trabalho, mas depois isso ter um resultado que nos possa trazer também essa confiança inconsciente que acaba sempre por mexer com todos nós, porque trabalhar sobre vitórias naturalmente é muito mais agradável, muito mais motivante e desafiador, mas obviamente temos também essa confiança daquilo que o grupo nos tem apresentado. Sabemos que vamos ter um adversário muito difícil, é um adversário que, como referiu em casa, nos últimos jogos tem sido sempre muito consistente e muito capaz, tem uma envolvência também do estádio, dos adeptos, daquilo que é a energia do jogo. É um jogo que nos remete sempre a uma energia muito alta, por isso nós sabemos que a esse nível, ao nível da agressividade, da intensidade do jogo, daquilo que é a resposta à adversidade que o jogo nos dá, nós vamos ter que estar no nosso melhor nível, igualarmos no mínimo o adversário para conseguirmos competir, e depois naquilo que o nosso grupo consegue fazer, a qualidade do jogo, aquilo que os nossos jogadores individualmente também são capazes, conseguirmos naturalmente superar essa parte e sermos nós os vencedores do jogo. Nós não olhamos tanto ou seja, a tabela e a classificação é sempre um dado, não há como fugir dele, porque é um dado, é a classificação, e nós sabemos que tentamos fazer pontos para que na classificação a gente possa crescer e subir. Mas nós não fazemos com que o nosso trabalho dependa do lugar da classificação, muito menos quando estamos ainda a 20 e tal jornadas do final da época. Ou seja, nós temos uma crença muito grande e uma convicção muito grande naquilo que é o desempenho do nosso trabalho e na confiança que temos também nos jogadores, que individualmente são muito capazes. Por isso nós sabemos que isso baliza naturalmente o lugar onde nós estamos, aquilo que nós ainda não conseguimos fazer, mas a nossa confiança é de que, mantendo-nos num padrão muito forte, que são os nossos valores, darmos o melhor de cada um de nós e sermos altamente agressivos e competitivos em cada jogo que passa e a cada semana que passa, que os resultados vão surgir e vão surgir de forma consistente, para que depois o nosso crescimento também não seja sustentado em ganhamos com... Nós queremos muito puxar a estrelinha para nós e acreditamos que podemos lutar muito para que a estrelinha esteja do nosso lado, mas que essa estrelinha não seja esporádica, não seja um jogo em que nós aconteceu e depois agora já vamos outra vez atrás e depois agora já... Não, nós queremos... Obviamente, temos uma confiança grande nos jogadores, naquilo que nós fazemos, acreditamos muito naquilo que tem sido o processo, acreditamos que cada semana que passa vamos estando mais fortes e acreditamos que também com o desbloquear de uma vitória, que naturalmente é, como diz o nosso campeão, o Cristiano, é como o ketchup, né? Portanto, a gente acredita que pode vir assim uma sequência positiva. Todas as equipas têm ciclos que por vezes na nossa liga são difíceis de ultrapassar. Este eventualmente é o nosso, mas com esta alma, com esta ambição, acreditamos que vamos ultrapassá-lo com confiança. Sim, começando até por aí, sinto que de facto a tabela tem esta parte, que é a competitividade que tem sido demonstrada na liga. Mostra-nos também que uma ou duas vitórias seguidas nos passam logo com um patamar muito mais alto em termos de classificação, ou seja, muito mais do que nós olharmos para ela como algo que nos atormenta, nós olhamos para ela mais como um desafio, que é o que é que nós podemos fazer, olharmos para a tabela e focarmos-nos naquilo que ela nos está a dizer naquele momento, ou naquilo que nós controlamos, que é a capacidade que nós temos de entrar no jogo e termos uma atitude fortíssima, competirmos de forma vincada no jogo, olharmos para o adversário, qualquer que ele seja, e sentirmos que nós que somos capazes de bater nos outros e competirmos no jogo para levarmos os pontos daí, porque isso é aquilo que a gente controla, isso é aquilo que a gente consegue fazer, que é o nosso desempenho, que é a nossa proatividade no jogo, e isso provavelmente dá-nos aos pontos que na tabela nos farão crescer. Ou seja,
em vez de olharmos para a tabela e depois seguirmos daquilo que é o nosso compromisso, não, seguimos para o nosso compromisso, porque isso na tabela vai-se refletir aquilo que nós somos capazes de fazer. Por isso, nós quando assumimos o Arouca sabíamos que este era o calendário, não há como fugir dele, não tínhamos medo dele. A verdade é que não conseguimos vencer os 2 jogos de casa com o Braga e Benfica, mas conseguimos competir neles. E não havendo vitórias morais, porque elas não dão pontos, há sensações. E há sensações que nos vão dando de cada jogo. E as sensações foram positivas, o grupo também sentiu essas sensações positivas e, portanto, essas sensações vão-nos dando o alento de que o trabalho está a desenvolver para que as vitórias apareçam de forma consistente, e o trabalho também nos permita competir internamente para depois externamente conseguirmos competir e mostrarmos os nossos desempenhos depois em jogo. Sim, é verdade, não há como fugir dele, ou seja, não me custa estar-lhe a dizer que é um jogo que nós temos expectativa de fazermos um bom jogo e de podermos dar um clique interno até emocional, mas mais do que isso, do que a importância do jogo é realmente nós conseguirmos perceber junto dos nossos jogadores que cada exercício do treino é de uma importância vital, ou seja, nós não conseguimos fazer um meinho em que eles não estejam a competir, porque se nós como equipa não formos altamente desafiadores uns dos outros, de eu ser exigente com aquele, porque se ele não estiver a treinar no máximo eu não consigo melhorar, se nós não tivermos este nível de exigência diário, não nos interessa nós dizermos que aquele jogo é importante, que o outro é um jogo já difícil porque é um adversário melhor, que aquele, se calhar, porque depois nós não temos o clique e o chip para conseguirmos alterá-lo em função desses momentos. Ou seja, aquilo que nós temos que criar é a nossa mentalidade. E a mentalidade do Arouca tem que ser uma mentalidade de quem compete. Independentemente de o resultado que possa acontecer amanhã, que nós temos forçosamente que lutar por ele e lutarmos pelos 3 pontos, nós sabemos que independentemente do resultado que aconteça aí, no treino a seguir nós vamos ter que competir uns contra os outros. E vamos ter que competir diariamente, porque eu não lhes vou dar descanso, eles sabem disso, eu não lhes vou dar descanso, para que eles a seguir possam competir com o adversário que vamos ter a seguir. E este é um processo que nós fazemos semana após semana, em que nós não há facilidade em treino, não há facilidade naquilo que é o nosso dia-a-dia. Trabalhamos e quando vamos para casa descansamos. Eu também lhes dou as folgas para eles poderem descansar, estarem com as famílias e nesse momento ser um momento que não têm que me ouvir e que me aturar. Mas quando vêm para cá é mesmo para competir. Então a importância é esta importância todos os dias e amanhã não foge à regra. É um jogo muito importante, tal como hoje o treino foi muito importante, e eles sabem que essa é a exigência que nós temos que criar entre nós. Sim, é verdade que durante a semana tivemos um maior número de minutos dedicados àquilo que é a nossa parte ofensiva. Tivemos dividido pela semana mais períodos de construção de primeiro terço, digamos assim, primeira fase, mas também já uma consolidação maior daquilo que nós queremos fazer quando já estamos instalados no último terço, com o número de jogadores que conseguimos colocar também na caixa do adversário, né? na grande área do adversário, com o número de jogadores que temos a preparar a possível perda da bola num cruzamento ou no que quer que seja, para que nós consigamos ser mais fortes no momento em que atacamos, porque os nossos jogadores têm qualidade para chegarmos ao último terço, então a capacidade que temos para envolver e ter mais gente presente no último terço do adversário, mais perto da baliza, porque naturalmente não quer dizer que a gente com um jogador não consiga fazer um gol, porque isso é naturalmente possível, mas sentimos que obviamente quanto mais jogadores conseguimos dimensionar para estarmos mais próximos da baliza do adversário e com zonas muito bem ocupadas e com o tipo de cruzamento que pretendemos, com o tipo de bolas que temos quando há um passo atrasado, ou que zonas é que ocupamos, todas essas coisas são coisas que nós vamos esforçando. Esta semana houve naturalmente um acréscimo também de informação relativamente a isso, ou seja, foi mais um passo que tentamos dar, naturalmente que precisa de ser consolidado, mas não nos agarramos a isso que falta, agarramos ao que vamos passando e é essa dimensão que os jogadores também já vão ter. Sim, implica. A equipa sabe que, por exemplo, jogando, e vou-lhe dar uma posição diferente, jogando, por exemplo, o Gaio ou o Alex são jogadores distintos, são jogadores que têm características diferentes, ou seja, a equipa, nós treinamos de forma a que eles sintam que jogar com um jogador ou com outro, os posicionamentos uns dos outros em termos de relação comportamental da equipa acaba por variar um pouco, porque aquele tem umas características que nós podemos maximizar mais
do que o outro. Ou seja, isto nós tentamos fazer com o plantel em si. De que forma nós conseguimos, quando temos um jogador que é muito mais forte em apoio, quem é que vai atacar as costas? Porque nós não podemos ficar só com eles em apoio ou só com eles à profundidade. Porque se forem todos para a profundidade, não temos ninguém entre linhas e vamos ter que estar a fazer um jogo direto toda a hora. Se só tivermos jogadores no pé, somos estrangulados porque o adversário vem-nos aproximar em termos de pressão e nós temos muito espaço das costas que não aproveitamos. Ou seja, estas relações são relações que a equipa tem que sentir e que obviamente há jogadores que são mais fortes a fazer determinadas coisas do que outros e que nas características globais prefazem uma equipa. E por isso é que eu estou disposto a fazer para ajudar a minha equipa. Às vezes não sou tão forte nisto, mas sei que a minha equipa, perante estas características que tenho, se calhar sou eu que vou ter que fazer isto, que até nem gosto tanto de fazer, mas tenho que ajudar a minha equipa.